Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para nossa live de todo domingo às 20 horas, para essa leitura conjunta da carta do Papa Francisco, Laudato Si, que fala sobre o cuidado da nossa casa comum, a Mãe Terra. Para quem é novo aqui no canal, quem está chegando, a gente está no começo dessa leitura, dessa viagem dentro da carta, né, que é um livro que o Papa escreveu, sempre reforçando, né, que esse não é um estudo católico, mas sim é um estudo da espiritualidade, mas que busca principalmente conectar essa espiritualidade com a realidade, com aquilo que a gente pode realmente exercer através da nossa ação no dia a dia, né, para transformar tudo aquilo que a gente quer ver de maneira diferente no mundo, né, recriando tudo aquilo que a gente quer que faça parte da nossa realidade. Então eu convido vocês que estão online aqui comigo ou que estão assistindo a gravação para a gente começar. Boa noite, Mônica, bem-vinda, seja muito bem-vinda, que bom te ter aqui. Para a gente começar os estudos de hoje, né, e de toda semana, fazendo uma oração. Então eu convido aqueles que quiserem para trazerem as mãos ao coração, para fecharem os olhos e se conectarem com as palavras. Anjo guardião que permeia o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesmo e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora a tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. Para quem está seguindo com a gente no PDF, a gente vai adentrar o ponto 7 do capítulo 1, que está na página 47, começando um novo tema. Hoje o tema do qual vamos falar é a diversidade de opiniões. A gente já deixou até um comentário semana passada, né, do quão necessário isso, a reflexão sobre essa diversidade de opiniões se faz necessária não só no Brasil, né, muito no Brasil, mas também em todo o mundo. Então vamos lá começar a leitura de hoje. O Papa começa descrevendo: finalmente reconhecemos, a propósito da situação e das possíveis soluções, que se desenvolveram diferentes perspectivas e linhas de pensamento. Num dos extremos, alguns defendem a todo o custo o mito do progresso, afirmando que os problemas ecológicos resolver-se-ão simplesmente com novas aplicações técnicas, sem considerações éticas, nem mudanças de fundo, de base, né? Que são as mudanças que o Papa já vem trazendo e conceituando em todos, né, os pontos que a gente leu até aqui. No extremo oposto, outros pensam que o ser humano, com qualquer uma das suas intervenções, só pode ameaçar e comprometer o ecossistema mundial, pelo que convém reduzir a sua presença no planeta e impedir-lhe todo tipo de intervenção. Entre esses extremos, a reflexão deveria identificar possíveis cenários futuros, porque não existe só um caminho de solução. Isso deixaria espaço para uma variedade de contribuições que poderiam entrar em diálogo
a fim de se chegar a respostas abrangentes. Acho que aqui, gente, ele falou uma palavra-chave, que é o diálogo. O diálogo a fim de encontrar respostas. E isso é um diálogo baseado na qualidade da humildade, né? Que começa quando a gente não tá já chegando num lugar de eu tenho a solução, mas sim de eu tenho uma ideia. E do saber, né, do saber humilde de que a solução vai chegar através do diálogo, porque ela nunca, né, se a gente está falando aqui do planeta Terra, de todo o nosso ecossistema, ela nunca vai ser, a solução nunca vai partir de um lado só, porque o mundo é uma pluralidade de pessoas, de contextos, que precisam, né, como a gente já veio dialogando nos últimos encontros, desse diálogo, dessa troca e da empatia por todos esses contextos, pontos de vistas, ideias, né, para que não se terminem em extremos, né? Também é isso que o Papa está colocando aqui bem sutilmente. Ele continua. Sobre muitas questões concretas, a Igreja não tem motivo para propor uma palavra definitiva e entende que deve escutar e promover o debate honesto entre os cientistas, respeitando a diversidade de opiniões. Basta, porém, olhar a realidade com sinceridade para ver que há uma grande deterioração da nossa casa comum, a Terra. A esperança convida-nos a reconhecer que sempre há uma saída, sempre podemos mudar de rumo, sempre podemos fazer alguma coisa para resolver os problemas. Todavia, parece notar-se sintomas de um ponto de ruptura por causa da alta velocidade das mudanças e da degradação que se manifestam tanto em catástrofes naturais regionais como em crises sociais ou mesmo financeiras, uma vez que os problemas do mundo não se podem analisar nem explicar de forma isolada. Há regiões que já se encontram particularmente em risco e prescindindo de qualquer previsão catastrófica. O certo é que o atual sistema mundial é insustentável a partir de vários pontos de vista, porque deixamos de pensar nas finalidades da ação humana. Se o olhar percorre as regiões do nosso planeta, percebemos-nos depressa de que a humanidade frustrou a expectativa divina. E o que vocês acham, né? O que isso leva vocês a refletirem quando ele traz esse último parágrafo, né? Ao olhar, quando a gente percorre as regiões do nosso planeta, apercebemos-nos depressa de que a humanidade frustrou a expectativa divina. Né? Ele está trazendo aqui todo... E aí, Mica, boa noite, amada. Bem-vinda. Ele está falando aqui de toda a destruição, de toda a depredação e da falta de todo esse sentido, né? Assim, da ação humana, da gente ter esquecido para que finalidade, né? A gente está vivendo no mundo, agindo no mundo, fazendo o que a gente faz, né? Com que finalidade? Muitas vezes essa finalidade hoje se transformou em acúmulo, em ganância, em ego, em uma necessidade de cada indivíduo de se sobrepor ao outro, e não a do serviço, e não a da empatia, e não a do amor, e não a do gerar bem-estar, né? Do gerar uma melhor condição de vida para todos os seres, né? Como ele falou, isso tudo é muito do coletivo, totalmente do coletivo. Né? A gente só vai realmente viver em harmonia, como a gente tratou em pontos anteriores dessas discussões, se a gente realmente se possibilitar visualizar um mundo em que não só uma parcela da população está vivendo bem ao custo de uma outra parcela da população, né? Isso falando ao nível humano, mas também a gente pode, né, como o Papa já fez aqui na carta, estender isso para um conceito de igualdade entre os seres, né? E aí ele considera a natureza, todos os animais, as plantas, os minerais, assim, para um bem-estar
comum verdadeiro, né? E aqui é onde ele finaliza esse primeiro capítulo, né? Que é a introdução da carta, na verdade. Então, todos os encontros que a gente teve até aqui foram para iluminar, assim, um pouquinho de todos os assuntos que agora a gente vai começar a aprofundar dentro dos estudos da carta, né? Dentro dos próximos capítulos. E cada capítulo daqui para frente tem um intuito em específico. E o capítulo 2, no qual a gente vai entrar, ele vai trazer muito a perspectiva da fé, né? O que é a fé? E o capítulo 2 se chama O Evangelho da Criação. E eu tô supondo aqui, a gente vai ver mais pra frente, mas eu acredito que o objetivo do Papa trazendo esse capítulo 2 é que a gente se abra para um momento de reconexão com aquilo que nos deu a vida lá atrás, que é nem mais nem menos do que a Mãe Terra, né? Do que é todo o sistema de vida que se criou nesse planeta e que hoje em dia a gente está realmente destruindo, né? A gente está não só tirando outras espécies desse espaço, mas a gente está se auto-sabotando, né? Logo, o planeta talvez não seja mais habitável para muitos seres e nem mesmo para os seres humanos. A gente já falou aqui também várias vezes, o planeta ele vai continuar, com certeza, ele vai ter a readaptação dele, a regeneração dele, já espécies que, né, estão extintas ou serão extintas. Extinção significa exatamente isso, gente. A espécie não volta mais, né? Ela teve o seu período de vida, de vivência, de experiências aqui na Terra, no planeta e termina, né? Para que um dia outras espécies ressurjam, né? Num novo ecossistema que com certeza vai se criar dentro do planeta. Mas vamos então mergulhar nesse capítulo 2 do Evangelho da Criação e ver qual que é realmente a reflexão que o Papa tá para trazer para a gente aqui. E antes da gente adentrar, na verdade, eu quero fazer um convite para todo mundo que está online agora ou que vai assistir a gravação depois. A gente terminou, né, aqui o primeiro capítulo hoje, que trouxe já vários pontos de reflexão. Então eu vou amar saber de vocês, né, de todos os estudos até aqui. Acho que a gente deve estar no 13 ou 14 hoje, eu não tenho mais isso na mente, mas assim, coloquem nos comentários depois, quando assistirem ou reprisarem também a meditação durante a semana, o que mais ficou desse capítulo 1, dessa introdução, de todas as discussões que a gente fez nessa primeira parte dos estudos, né? Até porque hoje a gente está fechando o ano, concluindo o ano. Semana que vem a gente entra em período de Natal, depois o Ano Novo nas festas, e a gente vai retomar os estudos só o ano que vem, mas isso depois eu vou colocar também direitinho pra gente no canal, para todo mundo ficar avisado. Mas deixem seus comentários, aproveitem também para marcar pessoas que possam, né, fazer usufruto dessa leitura, dessas reflexões. As aulas estão todas gravadas, né, então dá para começar lá do comecinho, usar esses dias de feriado, de fim de ano, para talvez reprisar, fazer as meditações e aí poder acompanhar com a gente a partir do ano que vem esse capítulo 2 que a gente vai dar um pontapézinho nele, né, para já começar, para já conectar com o que vem o ano que vem. Mas é isso, põe o nome das pessoas, deixem comentários, né, compartilhem para que cada vez mais e mais pessoas possam estar pensando na espiritualidade como uma maneira de agir, né, de ação, de transformação ativa no nosso mundo, e não mais uma espiritualidade que fica só no mental ou no emocional, né, ali nos pensamentos, mas que a espiritualidade possa realmente se materializar, né, porque a gente está aqui para isso, para materializar a espiritualidade, para que depois a matéria possa se espiritualizar também, né, assim que a gente transforma o todo, é esse o ciclo. Boa noite, Verô, seja muito bem-vinda, querida. A gente está aqui então, começando o capítulo 2, Evangelho da Criação.
Por que motivo incluir neste documento dirigido a todas as pessoas de boa vontade um capítulo referido às convicções de fé? Aí vamos ver se eu acertei ou não, gente. Não ignoro que alguns, no campo da política e do pensamento, rejeitam decididamente a ideia de um Criador ou consideram-na irrelevante, chegando ao ponto de relegar para o reino do irracional a riqueza que as religiões possam oferecer para uma ecologia integral e o pleno desenvolvimento do gênero humano. Outras vezes, supõe-se que elas constituam uma subcultura, que se deve simplesmente tolerar. Todavia, a ciência e a religião, que fornecem diferentes abordagens da realidade, podem entrar num diálogo intenso e frutuoso para ambas. Então, ele termina o capítulo 1 falando sobre diálogo e abre esse capítulo 2 falando do diálogo e dessa nossa humildade, mais uma vez, para dar espaço àquilo que é diferente, aquilo que a gente não conhece, as perspectivas para buscar realmente soluções que sejam multidisciplinares e conjuntas, E vamos aí adentrar o ponto 1 desse capítulo 2, que se chama A Luz que a Fé Oferece. Se tivermos presente a complexidade da crise ecológica e as suas múltiplas causas, deveremos reconhecer que as soluções não podem vir de uma única maneira de interpretar e transformar a realidade. É necessário recorrer também às diversas riquezas culturais dos povos, a arte, a poesia, a vida interior e a espiritualidade. Eu acho que eu colocaria aqui também a sabedoria, A gente já falou um pouquinho disso em estudos anteriores, dessa necessidade da presença, Quando ele fala das diversas riquezas culturais dos povos, a arte, a poesia, a vida interior e a espiritualidade, é aquilo que a gente só vê, só percebe como valoroso quando a gente para olhar, quando a gente para reconhecer, quando a gente com humildade para observar o que está naquele lugar. É muito parecido com o conceito da agrofloresta, que também não é a primeira vez que a gente traz aqui no canal, que se diferencia muito da agricultura comum, das monoculturas, porque o manejo de uma agrofloresta, ele praticamente nunca é feito através de máquinas, que deixam o trabalho mais rápido, mais ágil, mais nessa questão de toda a produtividade que tem ali e que também pode ocorrer dentro de uma agrofloresta, mas o manejo de uma agrofloresta, gente, ele é feito através das mãos, É uma poda. Então, todo agrofloresteiro, toda pessoa que cuida de uma agrofloresta, é uma pessoa que visita aquele espaço, que convive com aquele espaço, que vai trazer o alimento, que tem vida, onde animais estão ali convivendo com plantas, onde não existe o uso, por exemplo, de pesticidas, porque se cria um ambiente harmônico. Essa pessoa, o agrofloresteiro ou a agrofloresteira, ele está ali sentindo aquele ambiente, o funcionamento daquele ambiente o tempo todo, Todos os dias um pouco, reconhecendo qual planta está crescendo mais, qual é a outra que talvez precise de mais luz ou de mais sombra. E ele vai podando, para adaptar esse espaço para aquilo que está se mostrando necessário. Não para forçar nada naquele ambiente de forma artificial, mas sim respeitando as leis daquilo que se apresenta, daquilo que vive em completa harmonia, naquele mini ecossistema que é a agrofloresta. Então, quando o Papa traz essa introdução agora das riquezas culturais, a arte, a poesia, eu acho que se a gente traduzir isso que eu acabei de falar, do reino vegetal e animal para o reino humano, esse seria o observar das nossas culturas, dos nossos povos, das nossas sabedorias, Quando a gente para observar, a gente vai descobrindo
a beleza que tem ali dentro, a inteligência que tem ali dentro das coisas, e que é a inteligência que ainda está conectada com as raízes que respeitam a Mãe Terra, né? Que respeitam o povo, que respeitam a cultura, que respeitam a diversidade e que carregam dentro de si, né, o que ele chama de vida interior, a espiritualidade. Isso é carregado dentro de todos os seres, né? Então que a gente possa parar de procurar apenas fora e que a gente possa voltar a recorrer às nossas riquezas locais, internas, né? E isso também é muito válido para o Brasil como um país, né? Para que a gente retome, né? Se reencontre com quem nós realmente somos, né? O que a gente descubra quem realmente somos, desde esse processo, né, longo de colonização que perdura até hoje de uma outra maneira dentro do nosso país, né? E que mais e mais, principalmente nas cidades, acabam afastando aquilo que é cultural, né? Aquilo que é artístico, aquilo que é poético, onde a vida realmente está, né? E a gente, graças a Deus, ou graças também ao ser humano, né, a gente vê cada vez mais espaços dessa cultura, dessa arte, dessa expressão se reabrindo, né? Também, por exemplo, em ambientes urbanos, onde isso tinha praticamente secado, né? É como se, como a natureza também faz, o ser humano rebrotasse a sua essência, né? Mesmo com grandes lugares, contextos de escassez, né? Então, se tem um lugar que onde a criatividade existe para encontrar soluções, são nesses momentos de renascer, né? De reencontro e de expressão daquilo que a gente realmente é. Muito bem, falei bastante aqui, quero ver os comentários de vocês. Mas vamos continuando então. Se quisermos de verdade construir uma ecologia que nos permita reparar tudo que temos destruído, então nenhum ramo das ciências e nenhuma forma de sabedoria pode ser transcurada, nem sequer a sabedoria religiosa com a sua linguagem própria. Além disso, a Igreja Católica está aberta ao diálogo com o pensamento filosófico, o que lhe permite produzir várias sínteses entre fé e razão. No que diz respeito às questões sociais, pode-se constatar isso mesmo no desenvolvimento da doutrina social da Igreja, chamada a enriquecer-se cada vez mais a partir de novos desafios. E acho que vale a pena também para o nosso contexto brasileiro, né, de momento, em que a gente vê dois movimentos de novo extremo, né? Pessoas se aproximando da religião de forma irracional, de forma sem crítica, né? Sem autocrítica e sem crítica de contexto, de coisas que estão sendo pontuadas, né? Muita gente se reaproximando de uma igreja, de uma religião que não busca esse diálogo com a ciência, com outras áreas, né, que a gente tem dentro da sociedade, e que tenta se validar só por si, se colocar acima de tudo e de todos, né? Então isso já vai bem contra a reflexão que a gente está trazendo hoje. E aí, de um outro lado, isso desperta a distância, né? O distanciamento das outras pessoas de tudo que a gente considera igreja ou religião. Então, assim, eu vejo nesse final de parágrafo uma chance para a gente se reconectar com o que realmente é a religião, né? A religião no sentido de religare, que vem lá do latim, que significa se reconectar com si mesmo, né? Com a essência. E acho que dentro disso está o aspecto que o Papa vem trazendo aqui no capítulo de hoje, né? Nesses parágrafos de hoje. Se eu estou me reconectando e eu sei que eu sou parte de um todo, eu vou ter os meus ouvidos abertos ao que o outro está falando, né? Porque eu estou consciente de que a minha vivência depende da vivência do outro, né? Que o meu contexto, para ele acontecer, ele depende do contexto do outro, né? Que a gente está realmente
numa interligação, interconexão de tudo e de todos, né? Então que a gente possa, aqui no Brasil agora, principalmente nesse momento, né, presente da nossa história, que a gente possa reavaliar o que são os caminhos espirituais, né? Que a gente possa olhar para as coisas com uma maior crítica, né? Crítica não no sentido negativo, mas uma crítica de entendimento, de procurar os porquês, né? De entender o porquê coisas estão sendo feitas e, de novo, com qual propósito, né? É realmente um propósito de trazer entendimento, de trazer esclarecimento, de considerar diversas perspectivas que mostram, né, o respeito também dentro da religião, dentro de uma igreja, dentro de qualquer lugar, né? Porque se respeito faltar, acho que não corresponde com a qualidade de amor, né, que Cristo, que Jesus veio trazer e que as igrejas, no geral, pregam, né? Mas esse amor, ele é verdadeiro, né? Ele transborda em respeito, ele transborda em humildade, ou é um amor né, que está tampando apenas nossos olhos, que é um amor superficial, né, de mentira, que apenas tenta colocar as pessoas num patamar de tampar os olhos, né, de não ver a realidade e de criar realmente ilusões, né, ilusões nas quais a gente muitas vezes se segura, porque é confortável estar nesse lugar, né? A gente falou isso da semana passada. Muitas vezes é confortável a gente se segurar numa ilusão para não se dar conta, né, de todo o contexto, de todos esses entrelaços que existem entre a nossa vida e a vida de todos os outros seres, né? Vamos continuar mais um pouquinho, gente? Acho que sim, né? Então vamos lá. Por outro lado, embora esta encíclica, né, que é a carta que estamos lendo, se abra um diálogo com todos para juntos buscarmos caminhos de libertação, quero mostrar desde o início como as convicções da fé oferecem aos cristãos, em parte também a outros crentes, motivações altas para cuidar da natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis, né? Então aqui de novo essa questão do amor maior, né? E essa motivação que toda pessoa que segue a espiritualidade, né, deveria sentir ou pelo menos, né, pensar como é que a minha espiritualidade, a minha expressão da espiritualidade tá trazendo isso para a matéria, né? Assim, eu cuido da natureza, eu cuido dos meus irmãos, eu cuido das minhas irmãs, e isso de novo, gente, né, não num nível superficial, mas num nível de realmente olhar, de sentir. Então, por exemplo, né, a gente tem muitos paradoxos que só acontecem porque as pessoas não tomam consciência daquilo que elas estão fazendo, elas não vão profundamente para buscar as conexões, né? Então, como a gente pode pregar para Deus ou pedir por amor, né, ou chamar a espiritualidade e ao mesmo tempo, por exemplo, cultivar uma fazenda de monocultura no país que a gente sabe que vai destruir nossos solos, que vai destruir nossas nascentes, que vai estar matando nossos rios, nossas águas e que vai estar intoxicando não só animais, mas pessoas, né? Então, que o honrar a Deus seja um honrar a humanidade, seja um honrar a terra, porque isso é o verdadeiro amor, isso é a verdadeira espiritualidade, né? A espiritualidade fora, ou que vai além da superficialidade que é colocada em muitos cultos, em muitas igrejas e que, né, como eu estava colocando, não traz as reflexões necessárias, né, profundas o suficiente, abertas para ver o todo, das quais a gente tanto necessita, né? Então, outra palavra que eu quero muito trazer aqui hoje é empatia, né? A gente falou da humildade no começo dos estudos e agora acho que a gente pode complementar com empatia, né? Se não existir empatia dentro de qualquer religião, igreja, de qualquer lugar de espiritualidade, pode ser, né, ao meu ver, pessoal, que estejamos num lugar ainda muito errado, né, da nossa prática, porque a espiritualidade ela não é só aqui em cima,
Ela se realiza através das nossas mãos, do nosso fazer. Mas vamos lá. Se pelo simples fato de ser humanas as pessoas se sentem movidas a cuidar do ambiente de que fazem parte, os cristãos em particular advertem que a sua tarefa no seio da criação e os seus deveres em relação à natureza e ao Criador fazem parte da sua fé, né? Essa fé pela vida, né? Por tudo que é vida, por tudo que foi criado, né? Pela mão de Deus, ou seja, como a gente quiser denominar esse processo todo, né? Do aparecer, né? Do florir da vida nesse planeta que é a Terra. Por isso, é bom para a humanidade e para o mundo que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam nas nossas convicções. Então, assim, agora ele resumiu, né, tudo que eu falei e fiquei comentando, ele resumiu aqui nessa frase, né? Não dá mais hoje, acho que nunca deu, mas hoje especialmente não dá para se dizer cristão, não dá para se dizer religioso, não dá para se dizer uma pessoa com busca espiritual se a gente não estiver na prática, se a gente não estiver olhando para a natureza, se a gente não estiver olhando para todos os seres e realmente melhorando as nossas relações, né, no dia a dia, através de ações e repensares muito conscientes. E é isso aí, pessoal. Então, por hoje a gente fecha aqui essa primeira parte do capítulo 2 para ser continuada no ano que vem. E eu quero convidar todos que estão aqui no canal agora e também, né, quem assistir depois, para ficar com a gente na próxima meia hora, para a gente realizar a meditação. Como eu já expliquei, a meditação ela serve para que cada um agora possa sentir, né? Sentir mais do que fazer, mas sentir a reflexão interior de tudo que foi colocado aqui, né? De tudo que a gente leu agora, né? Com a lógica e também com o coração, mas através, né, da fala, daquilo que é direto, daquilo que é externo, que a gente possa internalizar através da meditação isso tudo que a gente refletiu no dia de hoje. Então vamos lá, eu convido vocês para novamente fecharem os olhos, começarem a interiorizar os pensamentos de vocês, podem ir se concentrando cada vez mais na respiração de vocês. Eu vou estar aqui, como sempre, seguindo parcialmente de olhos abertos, parcialmente de olhos fechados, para poder estar guiando vocês e ficando de olho no tempo. Mas já vão entrando nessa sintonia de interiorização. E como a gente faz, eu vou chamar uma oração que vocês podem escutar de olhos fechados, tentando só sentir as palavras, né? Começa a desligar a mente concreta, a mente que sempre traz perguntas, que liga a lógica ou que traz pensamentos em outras coisas. Se aparecer tudo bem, né? Mas volta sempre para a respiração, volta sempre o foco para a respiração. Sempre que vier um pensamento ou algum outro, né? Alguma outra coisa que a sua mente está criando, vai trazendo, né? Observa o que veio, retorna para a respiração e vamos assim adentrando um espaço de mais calma, de tranquilidade, conectando com o nosso coração. Em nome do Cristo da Luz, revelo minhas aspirações a Deus, para que as sublime e as receba em suas mãos. Em nome do Cristo da Luz, oferto-me a vida eterna, a entrega, a dissolução das culpas, do medo e da dor, para que se convertam no amor do Cristo. Em nome do Cristo da Luz, abro meu coração para receber a chama da Mãe Divina e para que esta seja irradiada a outros corações. Em nome do Cristo da Luz, confesso-me a Ti Ele, para que perdoe minhas ações, meus pensamentos e minhas dívidas para com Deus. Continue inspirando e expirando.
profunda e lentamente. Mantendo a coluna ereta. Independente de estarem numa posição sentada ou deitada. Relaxem os braços ao longo do corpo, ou colocando as mãos sobre as coxas, com elas viradas para cima ou para baixo. Inspire, expire. E sinta o seu eu no aqui e agora, percebendo os pensamentos que estão de passagem, talvez até emoções que estejam presentes no momento aqui e agora, posterior a essa leitura de hoje. Tentem identificar qual que é o maior sentimento que ficou. Qual sentimento essa leitura de hoje gerou em vocês? Identifica e continua inspirando e expirando, inspirando e expirando. Pouco a pouco você vai levando a atenção para todo o seu corpo, para o seu estado físico, começando a perceber como o seu corpo se sente nesse momento de estudo, de reflexão, de busca, de esclarecimento. Perceba cada sutileza daquilo que o seu corpo te mostra, que ele te comunica através de sensações físicas, corporais. Você inspira e expira, profunda e lentamente. Leva a atenção para o ar que entra e sai das narinas. Sente se a sua respiração está rápida, se ela está devagar. Se o ar que você inspira e expira se sente quente ou frio. E vai tomando consciência de todas essas sensações,
corporais que aparecem enquanto você inspira e expira. Essas são as suas percepções, as suas sensações e os seus pensamentos, pura e unicamente seus. Continue inspirando e expirando. E visualize uma outra pessoa meditando também na sua frente. Essa é uma pessoa, pode ser alguém que vocês conhecem aqui dos estudos, pode ser uma outra pessoa conhecida. E você visualiza essa pessoa à sua frente, enquanto ainda mantém a respiração calma, tranquila. Você visualiza essa pessoa também meditando, também recebendo as mesmas palavras. E agora você começa a identificar quem é essa pessoa. Ela não é você. De qual contexto ela veio? O quão diferente é a história dela da sua. E quantos detalhes dessa história você realmente conhece? E você agora visualiza um espelho duplo, que você visualiza bem entre vocês. Agora a imagem que você enxerga é de si próprio, de si própria. E a imagem que a pessoa enxerga também é de si mesma. O espelho representa aqui a superficialidade das coisas, a maneira com a qual olhamos com superficialidade para as coisas é a nossa própria maneira de pensar, são os nossos sentimentos, até mesmo transferindo sensações físicas que temos para a realidade. Olhe para esse espelho, para o seu reflexo e observe como é olhar
para sua própria imagem. Após se visualizar e perceber o seu olhar para si mesmo, você retira novamente o espelho e volta a olhar agora para outra pessoa que visualizou meditando à sua frente. Você olha para essa pessoa e você se observa ao mesmo tempo, se perguntando: como eu estou olhando, observando a pessoa à minha frente? Eu ainda estou olhando como se fosse para o espelho, através da minha própria perspectiva, uma perspectiva que domina tudo e que não dá espaço para a perspectiva ou a vivência do outro. Ou eu olho de maneira empática, enxergando, vendo, tentando sentir quem realmente é essa pessoa à minha frente. Procure observar na sua visualização se essa pessoa está realmente meditando da mesma maneira que você. Se a postura com a qual vocês se sentam é completamente igual, ou se tem diferenças. Será que essa pessoa se preocupa com aquilo que você se preocupa? Será que ela pensa naquilo que você pensa? Como será que ela te olha? Como será que ela te vê? Como será que ela te percebe? Inspire, expire lentamente e continue observando a maneira com a qual você olha para essa pessoa meditando à sua frente. Será que você realmente coloca essa pessoa à sua frente no mesmo patamar que você? Será que você realmente considera essa pessoa como igual?
Será que você considera que essa pessoa tem o mesmo direito de usufruir de todos os seus méritos, de todos os méritos da sua vida, que você mesmo? Ou será que você faz distinções? Não é preciso saber o porquê agora. Simplesmente sinta se você faz distinções ou não. Se perguntando isso profundamente, na parte mais profunda do seu eu, e não apenas na superfície. Trazendo honestidade a toda essa observação. Agora, imagine que essa pessoa meditando à sua frente está expressando muita dor, muito sofrimento, muita tristeza. Você é capaz de meditar da mesma forma? Ou isso muda algo dentro do seu próprio campo de meditação, da energia? Você se fecha dentro do seu campo e deixa de perceber a outra pessoa, a tristeza, o choro, a mágoa, a dor. E apenas por isso você consegue se manter concentrado, concentrada. Ou você se conecta e continua percebendo o outro, sem necessariamente deixar que isso te abale, mas percebendo o que está à sua frente, sem precisar se fechar, para se proteger dentro da sua concentração e da sua observação. Como acontece o seu processo de crescimento interior, de descoberta da espiritualidade? Você precisa se proteger, se isolar? Ou você ainda é capaz de se conectar e de se comunicar com o mundo ao seu redor? Agora, visualize essa pessoa meditando à sua frente, feliz, alegre, radiante, sorridente, tranquila, em paz. E observe se isso modifica algo na sua abertura, na sua receptividade. Para estar naquele lugar, próxima a essa pessoa, com tamanha luz, tamanho amor, tamanha alegria. Você se conecta de maneira neutra, se conecta talvez por interesse, se conecta talvez
por um simples celebrar da felicidade que está ali. Será que você procura encontrar essa felicidade dentro de si? Será que você faz alguma comparação? Será que você precisa se sentir tão feliz quanto? Ou você continua num lugar de empatia para com o outro e para consigo mesmo? Onde você enxerga o outro, mas pode ser quem você é, sem necessidade de mais, sem necessidade de menos. Onde você apenas permite que a troca daquilo que há de melhor entre vocês aconteça. Onde o que há de melhor em cada um de vocês reverbere positivamente dentro do espaço do outro, dentro do espaço comum. Mais uma vez, retorne o foco para o seu eu, aqui e agora, diluindo a visualização, deixando a visualização se ir. Ainda mantendo os olhos fechados. Sentindo cada parte da experiência de hoje. E vá voltando ao aqui e agora, através da minha voz, para finalizarmos essa meditação com mais uma oração. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente move e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos que ser. Assim seja, assim é, agora. Podem abrir os olhos. Eu agradeço a presença de cada um hoje, de toda a reflexão, de toda a leitura conjunta, dessa meditação, na qual eu também me sintonizo com vocês, com o grupo, com o assunto. É um exercício também de muitas das coisas que a gente falou aqui hoje. Então, minha gratidão também pelas leituras, pelos estudos que a gente pôde realizar durante esse ano aqui no canal. Como eu falei no começo da nossa live, a partir de agora a gente entra num período de pausa para o Natal, para o Ano Novo. A gente vai retornar na primeira semana do ano que vem, na primeira semana de janeiro, mas eu vou deixar tudo anotadinho aqui no site, aqui na página do Instagram. Muita gratidão, boas festas, muita luz
e que a gente continue conectados, né? Repitam as meditações, mostrem os estudos, retomem os estudos, deem uma lida talvez no PDF, né, de partes que vocês achem legal rever, né? Utilizem esse momento de Natal e Ano Novo para refletir, também para silenciar, para sentir, né, o que vai ser o fechamento e o início de 2021 para vocês, para a nossa humanidade, para o nosso planeta, para o nosso Brasil, né, e para o lugar onde cada um de nós estamos. Gratidão. Boa noite, Zilka. Obrigada. Muito bom ver você por aqui, querida. Mesmo você não entendendo tudo. Gratidão. Um abraço e até o ano que vem.